Você sabe que hoje à noite nós temos um convidado especial, não é não? É isso aí. Então, antes dele subir, eu quero que você dê uma olhada aí, um pouquinho da história de Alex Dias Ribeiro no telão, que Deus te abençoe. Vamos lá. Um jovem de 17 anos sonhava ser piloto de competição. A construção do famoso e simpático patinho feiro era o seu primeiro passo rumo à realização de um grande sonho. Em pouco tempo, Alex Dias Ribeiro torna-se campeão brasileiro e número 1 no ranking dos pilotos de 1973. Muda-se para a Inglaterra, onde conquista os títulos de vice-campeão inglês e europeu de Fórmula 3. Em 77, já na Fórmula 1, corre contra Niki Lauda, Emerson Fittipaldi, Jody Scheckter, Mario Andretti, James Hunt, Clay Regazzoni, Keke Rosberg e muitos outros. Para realizar esse sonho, Alex teve que trabalhar muito e encarar todos os desafios que se enfrenta quando se quer alcançar um grande objetivo. No mundo da velocidade e da competição, há muito mais exigências do que se pode imaginar. E foi aí que Alex sentiu na pele o calor da disputa, a cobrança de resultados, a pressão da torcida, dos patrocinadores, da imprensa, dos chefes de equipe e de todos aqueles que competiam pelo seu lugar ao sol. Foi nesse ambiente que ele teve que aprender a lidar não só com o sucesso e a fama, mas com a ansiedade, a frustração, o medo de errar, de perder, de se machucar e de morrer. As inúmeras vitórias abriram o caminho para que Alex conquistasse uma das 26 cobiçadas vagas na Fórmula 1. Mas a falta de uma boa equipe foi fatal para sua brilhante carreira. Foi uma perda irreparável, definitiva e sem volta. Com ela veio a depressão, o desespero e a vontade de morrer. Tá aí o homem, gente, ele existe aí, ó. Que coisa boa, hein? Alex, uma alegria ter você aqui nessa noite, né? Para nossa igreja, para essa Juventude Vox aqui é uma grande alegria. Eu sei que nós vamos ter um papo bacana aqui, né, não? Boa noite, alegria estar com vocês aqui e falar desse laboratório de vida onde Deus me plantou, que era um laboratório de vida meio fora da curva, como vocês puderam ver. O que faz de mim um sobrevivente de um esporte que matava um piloto a cada 10 acidentes. Então, isso melhorou ou continua assim? Melhorou? Não, melhorou pra caramba, né? Na sua época era pior, né? A tecnologia do meu tempo era do perigo. A gente perdia 1 ou 2 companheiros de profissão todo ano. Uau! Então, gente, no final nós vamos sortear aqui, tá? Uma volta sem cinto. Não, tô brincando. É isso aí. Alex, deixa eu te perguntar uma coisa. Gente normal consegue chegar a ser um piloto de Fórmula 1? Ou é só filho de piloto? Como é que é isso aí? Você falou em gente normal, né? Uma vez eu vi na oficina de um famoso preparador de motores na Argentina, uma placa, eu estava fazendo motores para os meus carros de corrida lá, ele dizia o seguinte: para trabalhar acá, não é necessário ser louco, pero ayuda. Então é difícil, ou não? Olha, eu diria que, humanamente falando, é impossível, porque são muitos cavaleiros para poucos cavalos, né? Na Fórmula 1 hoje tem 20 correndo, e pelo menos uns 20 mil tentaram chegar lá. Então é um funil muito fechado. Agora, tudo é possível ao que crer. Mas só suor chega lá ou tem que ter talento também? Tem que ter talento, tem que ter suor, tem que ser um obstinado, um tarado pelo perigo, pela velocidade, pelo desafio, ter um homem interior muito forte e confiar muito em Deus. E esse foi o meu grande diferencial.
Porque você chegou lá, né? Cheguei, contra todos os... Porque também é um esporte de ricos, e no meu tempo, de alguns abusados. Então, eu fui um da turma dos abusados, que começou do nada, com um carro que nós construímos no fundo de quintal, aquele que mostraram aí, o Patinho Feio, quando eu tinha 18 anos, e com o que sobrou do Fusca, que meu pai teve um acidente, quase morreu, a gente começou aquela coisa no fundo de quintal. Fez do limão a limonada, então. Exatamente. Do acidente, montou um carro. Aí montamos uma oficina. Dessa oficina, ela produziu 3 pilotos brasileiros para a Fórmula 1, o que não é fácil, é um fenômeno. Um mecânico que eu tinha lá, não sei se você ouviu falar, um tal de Nelson Piquet. Ele era o mecânico da sua oficina aí, gente, está vendo? Tudo começou com uma pequena oficina, né? E o nosso mascote, que a gente chamava de Chaveirinho, porque ele era muito miudinho, tinha 13 anos quando começou a andar com a gente, tinha uma motoquinha, nós éramos revendedores Yamaha, já tinha crescido bastante a câmbio. E ele veio a ser Roberto Pupo Moreno, o terceiro brasiliense para a Fórmula 1 que saiu dessa oficina de fundo de quintal. Mas esse foi um caso milagroso, por causa de uma conversa muito séria que eu tive com Deus quando eu era da idade dessa turma aqui. E o que você falou para o homem? É o seguinte, eu vi uma corrida de automóvel quando eu tinha 11 anos de idade. E fiquei absolutamente fascinado. É isso que eu quero, quando eu crescer, eu vou ser piloto. E botei aquilo na cabeça. Só que eu não fiquei só sonhando. Eu já construí logo o meu primeiro carro. Era um carro de caixote, era o Caixote, um caixote de bacalhau da Noruega, com 4 rodas de rolimã. E com ele eu me atirava nas descidas e já me imaginava em Mônaco e Monza, porque eu lia 4 rodas, auto esporte, mecânica popular. Fui devorando tudo para adquirir conhecimento. Então, dos 11 aos 18, eu fiquei adquirindo conhecimento. Até que, com 18 anos, eu sabia exatamente o que eu queria. Mas, de tanto saber o que eu queria, eu cheguei à conclusão que o meu sonho era totalmente impossível, porque ele era incompatível com a minha condição socioeconômica. E aí, na Palavra da Vida, num acampamento lá em Atibaia, no culto da fogueira... O famoso culto da fogueira. Eu falei, chefe, só o senhor pode viabilizar a minha carreira. Se o senhor viabilizar a minha carreira, eu te prometo que eu vou ser um proclamador do Evangelho até o fim dos meus dias aqui na Terra. E Deus viabilizou isso de uma forma extraordinária. Essa conversa contada de trás para frente, para chegar no começo dela, ninguém podia imaginar que tudo que aconteceu veio de um princípio tão pequeno, tão... Né? Interessante que tudo começa, às vezes, com um comprometimento inicial, né? A gente projeta algo, mas primeiro a gente se compromete com Deus e depois as coisas acontecem. Não o contrário, né? Tudo acontece e depois eu devolvo a glória para Deus. Não, lá atrás já foi feita uma escolha, né? Exatamente. E Deus trabalha com a gente, assim, aquilo que é para a gente fazer, Ele não faz pela gente, não. Você tem que... Ele não ia construir o carro para você, estudar e etc. Exatamente. Então, é um misto de, vamos dizer, sonho, que é a mola propulsora de todas as grandes realizações humanas, conhecimento, trabalho, perseverança. E quando você topa com a impossibilidade, aí só Ele que pode resolver. Então, aí entra a fé. Então, a gente tem que fazer como se tudo dependesse da gente, mas confiar o resultado todo como se tudo dependesse de Deus, porque existem muitas variáveis, o imponderável é muito grande, e só Ele pode agir nisso. E Ele faz, né? Faz. Então, você começou ali, vamos dizer, com intenção, claro, mas quase que numa brincadeira, e aí é o quê? Primeiro é kart? Como foi o seu degrau até a Fórmula 1? Foi o carrinho de rolimã, o Autorama, que era menorzinho, cabia na palma da mão, mas era muito mais técnico. Depois veio o carro de corrida. No meu tempo, eu sou de uma época que ainda não existia o kart, mas agora a meninada já começa com 6 anos no kart. Eu comecei a correr com 18, porque naquela época você só podia entrar numa corrida se tivesse a Carteira Nacional de Habilitação. Então eu fui sonhando muito, me preparando muito para quando a oportunidade chegasse. E ela chegou, Deus abriu a porta. Foi uma conjunção de... E aí a primeira categoria que você correu foi? Foi uma categoria que corria qualquer coisa com 4 rodas. Por isso que a gente chegou com aquela coisa de fundo de quintal, que a turma quase morreu de rico, nós aparecemos na pista com isso. O carro ganhou muitos apelidos. Um deles era objeto não identificado. E a gente largou em último, porque a largada era por sorteio, que a corrida era nas ruas de Brasília, né, tendo a rodoviária de Brasília ali no centro como arquibancada natural, com 100 mil pessoas vendo a gente.
E a gente largou em último e chegou em segundo lugar na primeira corrida. Depois O bicho era envenenado, então. Era danado. Então, foi assim uma tacada divina. E aí correu no Brasil, exterior e... Correu no Brasil inteiro, 5 anos, dando muito murro em ponta de faca, com esse objeto não identificado. Depois, quando apareceu a Fórmula Ford no Brasil, a gente comprou um carro de Fórmula Ford. Aí eu pude correr de igual para igual com os outros adversários, porque com o Pato Feio lá, a gente corria contra a Ford GT40, Porsches, Alfas, então a gente não tinha muita chance, não. Mas como as corridas eram de longa duração, e muitos deles quebravam, e o nosso carro Fusca não quebra, não né? quebrava de jeito nenhum. Vai firme. Então, daí eu consegui um patrocinador na Fórmula Ford, eu fui campeão brasileiro, fui número 1 no ranking dos pilotos brasileiros em 73, consegui um patrocínio, fui para a Europa, morei na Inglaterra durante 7 anos, e lá eu corri de Fórmula 3, graduei para a Fórmula 2 e a Fórmula 1, e foi assim que a carreira decolou. E só de curiosidade, a Fórmula 1 naquela época, os carros chegavam a que velocidade? A máxima que eu cheguei foi no autódromo de Kyalami, que tem uma reta muito grande, chegava a 311 por hora. E hoje? 370, por aí. 370 km por hora. Dá medo, não? Olha, depois de um tempo, quer dizer, o medo é quando você acelera a primeira vez, mas depois você acostuma com aquele ritmo. É claro que você vai subindo de categoria e carros cada vez mais rápidos, como se fosse uma escola, e no fim o teu cérebro, o teu corpo se acomodam, eles aprendem a funcionar, e aquilo a gente fazia aquilo como se estivesse jogando xadrez. Mas o medo é um componente importante para um piloto? Importantíssimo, porque ele é o jeito de você não se matar. Quando você anda a 300 por hora cercado de 200 litros de gasolina de alta octanagem, a gente usava gasolina de avião, é uma bomba. Então, é muito técnico, não é um bando de maluco tarado querendo se matar. É um negócio muito técnico também. Uma das pessoas assim, é engraçado, quando eu ouço o nome dele, até hoje eu tenho muita emoção de falar. Eu era muito pequeno, né, mas eu vi correndo, e eu não sei, eu acho que eu não sei se ele tinha menos medo que os outros, mas o que você diria aí de Ayrton Senna? Para sintetizar, era o Pelé das 4 rodas. Monstro? Monstro, único. Olha lá ele lá. E ele tinha uma habilidade natural extraordinária, um controle do carro absoluto, principalmente na chuva, ninguém podia com ele, porque na chuva diminui o coeficiente de atrito, os carros escorregam para caramba, e você domar 1000 cavalos no molhado é um negócio para poucos. Ele era um grande artista. E o homem interior dele era um monstro, ele era um forte, né, e um obstinado, e um péssimo perdedor. Então, ele só sabia ganhar. E foi, assim, um cara extraordinário, de tirar o chapéu para ele. Porque a impressão que eu tinha quando eu vi ele correndo, principalmente na chuva, é que assim, ele parecia que tinha menos, além de, acho que qualidade, claro, mas ele tinha, parece que, menos medo que os outros. Você acha que... Eu acho que medo todos nós temos, todos os pilotos. O grande segredo é saber dominar o medo na hora H. E isso ele fazia muito bem. Ele era incrível, né? E o dia da morte dele? Porque até hoje eu tenho na memória aquela cena, para mim foi uma das coisas, assim, em termos de esporte, que uma das coisas que mais me marcou de fato. E quando eu lembro do acidente, eu lembro que foi um luto assim, nacional. O que passou na sua mente naquele dia ali? Você estava assistindo a corrida? Eu estava nos Estados Unidos falando no driver's briefing dos pilotos da Stock Car americana. Eu estava falando para todos os pilotos. Quando acabou o briefing, aí a gente soube da notícia e eu não pude acreditar, porque ele era tão super-herói, tão fora de série, que a gente acabou acreditando que ele era imortal também. E não existe ninguém imortal. Então, para mim, foi um choque muito grande. Para ele e para todo mundo que viveu aquela época, a intensidade, né, era nas tardes de domingo, nas manhãs de domingo. Porque eu me lembro que naquela época, acho que mais gente assistia a Fórmula 1, gente que não é tão ligada ao esporte, assistia a Fórmula 1 pelo Senna mesmo, né? Tinha essa conexão. Todo esporte existem 2 tipos de torcedor. O aficionado fiel, né, que os argentinos chamam de tuerca, é o torcedor do automobilismo, tuerca é a porca do parafuso. Esse continua fiel ao esporte. Agora, a grande maioria, que não entendia muito,
seguia a Fórmula 1 por causa do grande herói nacional que o Ayrton se tornou. Então, era aquela musiquinha que a Globo fez, né? Toda vez ele ganhava corrida, tan, 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 tan. Aquilo, até hoje, quando a gente ouve, arrepia, porque o homem ganhou muitas corridas. Quando ele morreu, ele era o maior ganhador de corridas da história da Fórmula 1. Incrível. E o Senna, ele tem também assim, uma coisa que a gente sempre fica pensando, se você procura na internet, ele parece que, numa determinada fase da carreira dele, ele começa, então, a colocar o assunto Deus, Jesus, assim, à tona na vida dele. Como que é isso? Você teve alguma participação nisso? O Senna, ele teve o encontro com Jesus, na sua visão, na sua opinião? O que você poderia dizer para a gente sobre isso? Ele teve um encontro com Jesus através de um trabalho da Neuza Tioca, que era mentora da irmã dele, quando a Neuza tinha um trabalho na ABU, da Associação Bíblica, Aliança Bíblica Universitária. Então, quando a Viviane estava na universidade, ela se converteu através da Viviane, e o Ayrton já era o melhor piloto do mundo, mas as coisas não estavam dando muito certo para ele. Então, a Viviane teve um insight que tudo quebrava, ele ia ganhar a corrida, quebrava, acontecia. Aí chamou a Neuza Tioca, que é especialista em exorcismo, para ter uma conversa com ele. Fazer aquela oração poderosa. Mas ela era daquelas que põe o capeta para correr mesmo. Existe. E a Neuza identificou, confirmou que esse era o problema, fez lá uma oração poderosa. Ele foi embora, ganhou 5 corridas seguidas. Aí ficou muito impressionado. Ele voltou e falou: Neuza, me fala mais desse Jesus aí, porque ele não é fraco, não. Aí ela contou o plano da salvação, explicou direitinho, ele tomou uma decisão. E aí ela me ligou, falou: Alex, aconteceu isso, 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 o que eu faço agora? Eu falei: primeira coisa, não conta para ninguém, porque senão vai ser um tal de... os próprios crentes vão correr na casa dele, vão correr atrás dele, vão levar ele para a igreja, pôr ele no púlpito, antes dele estar pronto. Aí, durante 1 ano, a gente conseguiu proteger ele da opinião pública. E tinha encontros? E eu tive alguns encontros de discipulado com ele. Não era muito, não, porque a agenda dele era uma loucura. Viajava muito. Viajava muito. Mas ele tinha uma sede muito grande de aprender, foi uma transformação muito grande. A primeira vez que eu conversei com ele, estava com a Bíblia, que era da mãe ou da avó dele, que ainda tinha Cristo com CH, Cristo. E aí eu dei para ele uma Bíblia na linguagem de hoje, que ele podia entender, e ele vivia com essa Bíblia para cima e para baixo. Até que um dia ele abriu lá, e num verso lá do Velho Testamento, dizia o seguinte: abre a tua boca e eu colocarei nela as minhas palavras. Ele falou: foi Deus que falou comigo. E aí ele abriu a boca numa coletiva de imprensa no GP de Portugal, depois de ter feito a pole position, e falou 25 minutos sobre Deus, assim. Os caras ficaram tudo assim, esse cara pirou. Principalmente na Europa, que vive uma época pós-cristã. Até hoje, né? Até hoje, então foi um choque internacional. E daí para frente ele desandou a falar de Deus, e foi muito cobrado por causa disso, não estava preparado. Aí houve uma reação do outro lado, né, dos inimigos da fé. Muita gente ridicularizava ele, principalmente o companheiro de equipe dele, que era também um adversário dele na McLaren, o Alain Prost. E aí ele deu uma tirada de pé, mas nunca deixou de fazer, né? Nesse livro que eu estou lançando agora, tem Provérbios de Ayrton Senna, tem umas 4 páginas de frases e declarações que ele fez, que são muito bombásticas. Um outro nome do automobilismo também, que acho que muitos conhecem, é Emerson Fittipaldi. E Emerson Fittipaldi, o que você diria tecnicamente, de experiência de vida? Bom, o Emerson foi para a gente que ele abriu as portas para o automobilismo brasileiro se projetar no cenário internacional. Então, ele era um misto de herói, mas um herói muito próximo. Ele é só 2 anos mais velho que eu. E quando eu cheguei, eu era representante da fabriquinha de volantes dele lá em São Paulo, eu vendia os volantes em Brasília, ele que montou a Mini Karts, e eu também era representante, vendia os karts lá em Brasília. Então, a gente sempre teve um relacionamento muito próximo, de herói, de amigo, de colega de equipe. Ele me convidou para correr na Copersucar algumas corridas, e eu sempre falei de Deus para ele durante 30 anos. E
Até que ele teve um acidente, eu fui visitar ele no hospital, quando ele estava todo quebrado. Foi aquele... Não, ele teve 2. Primeiro, um foi na Fórmula Indy, ele deu uma pancada a 300 por hora. Ele estava todo quebrado quando eu fui visitar ele lá nos Estados Unidos. E eu levei uma Bíblia para ele. E quando eu entrei com a Bíblia, ele falou, meu Deus, eu devo estar muito mal. Muito mal. Alex vem aqui de Bíblia na mão, ele vai me dar extrema unção. Mas eu fui falar de vida para ele, de esperança. E ele plantou a semente. Um ano depois, quando ele já estava se preparando para voltar a correr, ele teve um acidente de ultraleve e caiu no meio do mato, ficou perdido lá, quebrou uma vértebra, perdeu muito sangue. Estava com um filho de 5 anos junto com ele, que escapou ileso. E os urubus sentiram o cheiro de uma possível refeição, começaram a urubuzar em volta deles. E naquela situação, ele parou para pensar muito mais sério em Deus, né? E aí eu escrevi uma carta para ele, que ele deu uma declaração, que depois desse segundo acidente, que Deus estava falando para ele parar de correr. Aí eu falei, ele está falando para você parar de correr dele. Não parar de correr de carro. E aí foi que ele teve o encontro verdadeiro com Cristo. Ele está no livro também. O capítulo dele chama No Mato Sem Cachorro. E o do Ayrton Senna chama Ayrton Senna foi para o céu? Que é a grande pergunta, porque... Então, quem quiser saber mais informação, eu vou falar um pouquinho no fim sobre isso aí. Alex, então, a sua história, né? Então, desde aquela noite da fogueira, quando você, né, falou, Deus, eu quero ser usado pelo Senhor, né? Eu tenho um sonho de correr profissionalmente, de chegar na Fórmula 1, e se o Senhor realizar isso, de uma forma até atrevida, você colocou, eu vou te honrar. E foi isso que você fez mesmo, né? Então, você usou o seu dom, o seu talento, a sua profissão a serviço de Deus? Essa era a sua mentalidade? Eu comecei correndo, assim, no começo eu era meio egoísta, eu só queria correr de automóvel. Mas já que Deus quebrou meu galho, eu pus um Cristo Salvo bem pequenininho, assim, bem pequenininho, só para Deus olhar lá do céu com a lente de aumento, assim, e eu falar, ó, chefe, estamos dando um retorno aí. Mas com o passar do tempo, quando eu fui campeão brasileiro e número 1 no ranking, um jornalista do JB me fez uma entrevista e falou, olha, o redator-chefe quer uma matéria sobre o porquê desse Cristo Salvo. Mas como eu não manjo disso, dá para você escrever a matéria para mim, não falar nada para ninguém? Eu falei, dá. Me dá 2 dias aí. Eu conversei com o pastor Enéas Tonini, que era o meu mentor, e a 4 mãos nós escrevemos um negócio lá, falando do plano da salvação, numa linguagem esportiva do automobilismo, e dizendo para o leitor como é que ele podia entrar nesse time. E lá a gente explicava que o Cristo Salvo não era para me salvar dos perigos das corridas, não, era para passar essa mensagem. E, para nossa surpresa, que ele foi publicado numa 4ª página do JB, que era o Jornal do Brasil, o segundo jornal de maior audiência no Rio de Janeiro. E, quando eu vi aquilo publicado lá, o Plano da Salvação, assim, inteirinho, caiu a ficha que eu tinha pregado para 400 mil leitores daquele veículo. E eu falei, caramba, isso aqui é muito bom, o esporte é um grande meio de comunicação do Evangelho. Aí, a coisa mudou de figura. Aí o Cristo Salvo foi crescendo. E eu tenho uma foto de uns lugares que em Mônaco, em Silverstone, eu alugava espaço e punha a frase assim, de um jeito que eu era do tamanho da letra I do Cristo Salvo, imagina? E aquilo ali era mandado pontos estratégicos, onde as câmaras ficavam esperando os carros, e a mensagem era mandada para o mundo inteiro. Cada circuito que você corria, você colocava na língua daquele lugar, do lugar que eu ia. Então, essa era a minha maneira de falar de Cristo. Não sei se era melhor, mas com certeza era mais rápido. Assim, era eficiente, com certeza. Assim, lá vinha ele e já foi. Se eu escrevesse no carro, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, não dá leitura, é 300 por hora. E Cristo Salvo é o resumo de toda a mensagem cristã, para você ler, assim, num flash. Então, era a minha maneira. Agora, quando eu cheguei na Fórmula 1, à medida que Deus foi abrindo as portas, eu falei, caramba, a próxima etapa agora é ser campeão do mundo. Porque se eu for campeão do mundo, eu vou ter uma plataforma que eu posso falar com metade da população do planeta, através dos meios de comunicação. Mas não aconteceu assim.
Quando eu entrei na Fórmula 1, entrei pelo cano, tinha uma equipe ruim, isso queimou meu filme, acabei ficando a pé e brigado com Deus. E quando eu estava numa pioral tremenda, ele foi lá, me resgatou, me colocou uma outra máquina nas mãos, que foi Atletas de Cristo. E aí, Atletas de Cristo, que foi fundado aqui em BH, por um cara que você conhece, um tal de João Leite. Ah, ele, né? Ele. Sogrão. Sogrão, isso mesmo. E quando eu pendurei a chuteira, ou penduraram a minha chuteira, eu voltei para o Brasil, estava aqui que nem cachorro que caiu da mudança, sem saber o que fazer da vida, e o João me chamou para trabalhar com Atletas de Cristo. E aí Deus fez chover na horta dessa missão de uma forma extraordinária, com atletas que eram comprometidos com Deus, com a proclamação do Evangelho, e eu discipulei vários deles, e eles me convidaram para ir em 5 Copas do Mundo como capelão deles. E como é que é esse negócio aí de Copa do Mundo? Você foi, então, quais? Eu fui na Itália em 90, nos Estados Unidos em 94, quando a gente ganhou o Tetra lá. A Tetra! Essa. Tetra! Depois, em 98, na França, 2002, no Japão e Coreia, quando a gente ganhou o Penta. Nesse dia do Penta, aconteceu uma coisa muito particular. Eu levei umas camisetas ideologizadas para os atletas. Quando eles ganharam o Tetra, eles puseram umas camisetas que tinham Jesus, um coraçãozinho, You, Jesus loves you. E se ajoelharam lá no meio do círculo grande de Yokohama para agradecer a Deus. E quando eles levantaram da oração, a câmera deu um zoom no peito deles. Quando eu vi aquilo no peito, eu falei, chefe, pode me levar. Porque eu já agora foi, ele a audiência agora eu já cumpri o meu trato. Porque eu queria estar engajado em alguma encrenca que pudesse falar de Cristo para o maior número de pessoas que já tinha sido feito em toda a história da humanidade. E nesse dia, parodiando nosso ex-presidente, nunca na história desse mundo tanta gente viu isso ao mesmo tempo. Então, foi o máximo da proclamação do Evangelho. Aquilo foi visto por 3 bilhões de pessoas via satélite ao vivo. Quem lembra daquele dia lá? Lembra, hein? Tinha alguém por trás pensando nisso, né? Exatamente. Então, e esse trabalho nas Copas do Mundo é o trabalho assim com os atletas? Como que funciona isso na prática? Esse é um trabalho de mentoração de atletas, que vem de um relacionamento prévio e que, por eles me conhecerem e entenderem a importância da minha presença, eles me convidaram, pagaram minha passagem e tal. Então, eu pude acompanhar esses atletas em 5 Copas do Mundo. A última foi a da Alemanha, em 2006. Show de bola. E, Alex, tem um outro nome no esporte aí, que é Daniel Dias. E o Daniel Dias? Olha lá ele lá, foto dele. Conta um pouquinho aí desse jovem aí para a gente. A gente falou aqui muito de atleta do passado, esse é um da atualidade. Ele nasceu severamente handicapped, né? Deficiente físico. Ele não gosta que use esse nome, não. Mas ele nasceu sem uma perna, sem um braço, e o que tem do outro braço, ele só tem um dedo na mão, e a mesma coisa no pé. Então, e esse garoto superou cada barreira na vida dele, mas ele sempre foi um obstinado e sempre creu em Deus. Ele já nasceu num lar cristão e ele acreditava que tudo é possível ao que crê. Então, um dia ele meteu na cabeça que ia jogar futebol, ele acabou jogando futebol. E depois ele meteu na cabeça que ele queria andar de bicicleta. Aprendeu a andar de bicicleta, caiu, tomou 1000 tombos, mas acabou conseguindo. E aí, um dia ele viu os Paralímpicos, ele falou, eu vou entrar nisso aí. Ele não sabia que esporte ainda, mas foram na ACM, esse negócio, uma entidade que cuida disso lá em São Paulo, e lá o pessoal falou, não, você daria um bom nadador. E aí ele começou a nadar com 14 anos, e hoje ele é o recordista mundial de medalhas. Ele ganhou em 3 Olimpíadas e 3 campeonatos mundiais, 70 medalhas. Uau. A maioria de ouro, algumas de prata e 2 ou 3 de bronze. Por que ele tem tantas medalhas? Porque ele compete em 9 categorias.
E ganha tudo, pelo Ganha jeito. tudo, de frente, de lado, de costa, crawl, todas, naquele 4x4, né? Ele é um fenômeno e um crente, assim, nota 1000. Para perceber que ele carrega mesmo o exemplo, né? Que ele recebe a graça de Deus. E hoje é uma coisa dificílima você achar isso no esporte de alto rendimento. E ele é um fenômeno. Ele está no livro também. Uau! Alex, nomes e palavras. Então, eu vou te falar alguns nomes, o que vier aí na sua mente e no seu coração. Automobilismo. Um esporte maravilhoso, desafiador e bonito. E uma pergunta antes da gente continuar. Você ainda pilota ainda de vez em quando? De vez em quando eu tiro uns rachos de kart com os colegas aí. O kart está para o automobilismo, assim como a pelada do futebol de salão. Está para o profissional do futebol. Que legal. Melhor circuito da Fórmula 1? Nürburgring, o circuito mais difícil do mundo, 22 curvas. E onde que é esse? Na Alemanha. Alemanha. Ele é tão perigoso que agora eles correm numa versão pequena moderada. do Nürburgring. Mas o original tinha 22 quilômetros, as montanhas de Nürburgring. Era assim muito bom de andar lá, mas era um perigo, por isso não se corre lá mais hoje. Na atualidade, na sua visão, melhor equipe da Fórmula 1 em termos de carro? Olha, ainda é a Mercedes, mas a Ferrari esse ano está muito bem. Não há dúvida que o Mercedes é o carro, mas a Ferrari está tirando leite de pedra esse ano. Taffarel, um goleiraço, um bom servo de Deus. Ele é o primeiro capítulo do livro, é sobre o Taffarel. Ele contando a final da Copa do Mundo de 94, que o jogo final com a Itália terminou em empate, foi para a prorrogação, terminou em empate, e aí foi para a disputa de pênalti. Daí, toda a esperança do brasileiro que estava nos pés do Romário, caíram nas mãos do Taffarel. E ele defendeu um pênalti. E o Roberto Baggio matou um torcedor lá, né? Graças a Deus. E legal que a imprensa tinha feito mal ao Buda ou Cristo, numa alusão ao fato do Baggio ser budista e os muitos atletas de Cristo que tinham na seleção. E justamente o lance final da Copa foi entre os dois. E nem Baggio fez o gol, nem Taffarel fez a defesa, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Jorginho, campeão, recordista de cartões vermelhos no Flamengo, depois que aceitou a Cristo, ganhou da FIFA o prêmio de jogador mais leal do mundo. Fair play. Isso aqui é transformação. Só Jesus na causa. E Schumacher, hein? Primeiro que ninguém sabe cadê, né? Mas e Schumacher? Schumacher, todos os números, bateu todos os recordes, tinha tudo e não está com nada. Hoje ele vive como um vegetal, não reconhece a sua esposa e os seus filhos, mas é mantido vivo biologicamente. Mas talento, Senna ou Schumacher? Eu acho que o talento natural é Senna. Schumacher é o homem dos números, mas, em compensação, ele correu mais tempo que o Senna e não teve adversários à altura dele. Lewis Hamilton. Lewis Hamilton é hoje talvez o melhor piloto da Fórmula 1, mas também está montado na melhor máquina. E nessa equação aí, o automobilismo, 90% do resultado é a máquina. Os 10% é o piloto que faz a diferença. Um jovem, Vettel, muito bom também. Talvez o segundo melhor. Ele e Alonso estão ali. E o Brasil, hein? O Brasil? O Brasil está do jeito que o diabo gosta. Boa resposta e péssima resposta. Jesus é o Filho do Deus vivo, é o meu Salvador, é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai se não for através dele. Uau. Vale um aplauso essa, hein? Obrigado, glória a Deus. Agora, se você fosse deixar uma mensagem para essa juventude aí, assim,
Você falando inspira muito a nossa vida, né? Eu sei que muitos aqui têm sonhos de viver grandes coisas, né? Às vezes se projetam até na sua profissão, ou no exercício daquele dom que Deus deu, né? E tem esse desejo também de usar isso que Deus deu para a obra de Deus, para, né, pregar o Evangelho. Mas se você fosse deixar uma mensagem final aí, o que você diria para essa turma aí? Que o melhor lugar que você pode estar é no centro da vontade de Deus. Só que a vontade de Deus específica, ele tem planos genéricos para todas as suas criaturas, para todos os seus filhos, e específicos para cada um. Ele é um personal God, né? Então, hoje está muito em moda personal trainer, né? Deus se relaciona com cada um no seu nível de crescimento espiritual, de aceitação da paternidade divina, de intimidade com Ele. Só que Ele não te dá é difícil explicar isso. A vontade de Deus é um negócio assim. Você chegou de viagem de São Paulo, de carro, no escuro. Quando você estava no meio do caminho, quando você ligou o farol do carro, você enxergou o BH? Não? Então, a vontade de Deus é assim. É como, quanto mais o seu farol funcionou a 100, 200 metros na sua frente. Né? Então, a vontade de Deus é assim. Ela funciona em movimento. À medida que nós vamos andando, Ele vai mostrando qual é a vontade dEle para a gente. E quando a gente atina e sabe relaxar e entregar o nosso futuro na mão dEle, e em vez de ter Ele no carro da nossa vida, no assento do passageiro, falar, chefe, vem aqui, guia a minha vida. Aí você vai vendo, entendendo a vontade dEle, e bem-aventurado você vai ver se construir a sua vida em torno da vontade específica de Deus para a sua vida, revelada à medida que você vive de fé em fé, de glória em glória, na direção dEle, com o propósito de amá-lo, de servi-lo, de se relacionar com Ele nos dias bons e maus. Parece que tem uns slides aí também, não tem um? Vamos ver, põe aí para a gente. É o que eu vou falar? Quanto tempo eu tenho? Ah lá. Vai levando aí. Tá. Agora é a mensagem, hein? Vamos lá, vou ser rápido aqui, aperta o cinto aí que nós vamos correr. Eu tinha preparado um negócio aqui, mas eu vou ter que correr muito. Corre, não, mas eu deixei, né, poucos minutos, uns 5 minutinhos, porque eu sei que você é piloto, então você acelera, né? Bom, nós vivemos num mundo hostil. O mundo nunca vai aplaudir o cristão. O nosso mundo brasileiro está corrompido. Nós vivemos por falta de um monte de incompetência, irresponsabilidade, falta de idoneidade, imoralidade dos nossos governantes e do nosso povo. Nós estamos aí com serviços precários na saúde, na educação, no transporte, em segurança. O Brasil mata 58 mil pessoas por ano em assassinatos. Isso é o número de soldados mortos na Guerra do Vietnã, do lado americano. Ou seja, a Guerra do Vietnã foram 13 anos para matar 58 mil. O Brasil mata um Vietnã por ano. Então, mas isso não é nada de novo debaixo do sol. Olha só o que Miqueias escreveu há 2.700 anos atrás. Estou dominado pela tristeza, e o povo brasileiro também está. Não há uma única pessoa decente à vista. Os seres humanos de vida correta estão extintos. Todos se tornaram especialistas em maldades. Líderes corruptos exigem propinas. Os ricos poderosos fazem questão de obter o que querem a qualquer custo. Os que chegam ao topo são uma praga, mas chegou a hora do teste. Vejam como eles saem de fininho. E Paulo diz há 2000 anos atrás, o mundo lá fora é sem princípios, é uma selva lá fora. Ninguém joga limpo, mas o verdadeiro cristão não vive nem age desse modo. O Brasil tem jeito? Eu pergunto a vocês, sim ou não? Sim mesmo? Sim. Graças a Deus, essa turma acredita muito. Glória a Deus. Se todo mundo acreditasse assim, que eles nem estão acreditando, o Brasil sairia do buraco, porque a maioria não está acreditando, não. O Brasil tem jeito sim, glória a Deus. Amém? Como é o jeito? Quem pode dar jeito no Brasil?
Quem pode dar jeito no Brasil? Jesus. Deus. Só que Deus sempre escreveu a história através de seres humanos, como você e eu. Então, agora é a nossa chance de exercermos o nosso papel de sal da terra, luz do mundo e bom perfume de Cristo. É agora que a igreja tem que fazer a diferença fora das paredes. Só que como é que ela faz isso? Através de quem? Quem é a igreja? Nós. Então, quem vai mudar o mundo? Nós é bom, mas podia ser melhor. Então, fala. Eu. Porque o ide por todo mundo não foi só para aqueles 11 que estavam ouvindo Jesus. Porque ele falou, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Então, essa incumbência é para nós hoje. Só que a gente anda muito tacanho. E a gente não está usando uma linguagem que o mundo entenda. O homem pós-moderno, ele é mais sensível, sensorial, do que racional. Ele não está preocupado em como funciona a coisa. Ele só quer saber, funciona ou não funciona? Né? No automobilismo era o seguinte, o meu carro estava com um problema de estabilidade, eu trocava uma mola por uma mais dura ou por uma mais mole, e funcionava ou não funcionava. Então, ali é pão, queijo, queijo, o ferro, alumínio, alumínio. Então, você sabe qual é a diferença? É problema de linguagem, para a gente falar lá fora, e de disposição interior de obedecer o ide por todo mundo no nosso mundo de influência. Então, muitas vezes o pastor ora, jejua, e você está nisso, vem aqui, fala um lindo sermão, mas o que você fala pode entrar, pode passar por cima de todo mundo e sair pela porta do fundo, e alguém não captou. E se alguém captou, não quer dizer que ele entendeu a mensagem. Se ele entendeu, não quer dizer que ele concorda. Se ele concorda, nada garante que vai haver uma mudança de atitude. Então, para falar, e eu era assim, filho de batistões, 4ª geração, no começo, quando eu era menino, estava só eu sentado ali, mas a minha cabeça estava em Monza, Silverstone, nas motocas, nos carrões, nas garotas aerodinâmicas. Então, eu não estava nem aí para o que está sendo dito. Depois que eu tive a minha experiência com Cristo, isso mudou. Mas para esse tipo de gente, para os neófitos e para os que estão fora do rebanho, nós temos que usar uma linguagem diferente. E nisso eu aprendi que Deus usou, desde a confusão das línguas na Torre de Babel, que o idioma foi um problema para a comunicação. Mas Deus, na sua sabedoria, criou as linguagens universais, que é a música, as artes cênicas, né? O homem da caverna deixou lá umas mensagens que a gente entende, e, no nosso tempo, o esporte. É uma linguagem universal por excelência. Então, quando um homem corre 100 metros em menos de 10 segundos, todo mundo já entendeu. Quando Tafarel pegou 2 pênaltis na Copa de 98 e se ajoelhou e fez aquele gesto para cima, todo mundo entendeu que ele estava glorificando alguém maior que ele. Então, o esporte é uma linguagem para comunicar o Evangelho. Então, se a gente usar a linguagem universal do esporte para falar com a turma de fora, nós vamos ter como conversar. Então, foi aí que surgiu a ideia de escrever esse livro, que é juntar a mensagem com o meio. Então, sabe qual é a diferença de um testemunho? O livro aqui só tem testemunho. Para um sermão? É que o sermão é um engenheiro tentando vender o carro que ele projetou com a ficha técnica da mão. Aí ele vai falar de performance, economia, segurança, durabilidade, tecnologia embarcada. E o testemunho é o cara, piloto de prova ou dono do carro. Fala, pô, eu andei nesse carro, ele é gostoso de guiar, ele bebe pouco, não dá oficina de jeito nenhum, tem presença, impressiona as garotas e tal. Eu recomendo, como diria o Emerson Fittipaldi. Então, assim, num mundo saturado de livros de autoajuda, a gente chega com esse aqui, que é um livro de autoajuda com L, que é ajuda do alto. Porque a autoajuda com U é a ajuda que eu posso dar para mim, que você pode dar para você. Logo, essa é uma ajuda limitada à nossa própria força. Mas a ajuda do alto tem a força de todo o poder do universo. Por isso que força para vencer
histórias de superação para ajudar você a viver melhor. Você e as pessoas que você ama. Então, é uma ferramenta, é um desafio que nós estamos fazendo para a igreja. O esporte a serviço da igreja missional. E a igreja missional é aquela onde todos os seus membros são missionários no seu mundo de influência. Entendeu? Então, esse é o desejo meu desejo hoje à noite para você, que se você for muito tímido ou muito sem jeito para falar das coisas de Deus, você pode dar esse livro para alguém que você ama, e você fala, pega aí, dá uma lida nisso, e depois você me conta o que você achou. Então, aqui, ó, gente, ó, indicação aí, vai ter lá fora, Alex? Para quem quiser. Então, um ótimo presente, além de você ler, mas você presentear alguém da sua família, talvez seu pai, né, com uma mensagem daquela ajuda que vem do alto mesmo. Parabéns pelo livro. Um aplauso. E eu queria encerrar fazendo uma oração, então, para Deus continuar te abençoando e fazendo de você essa influência por onde você está no esporte, ganhando vidas. Eu queria pedir um pouquinho mais de tempo, só para eu concluir um pensamento então, aqui. Conclui o pensamento. Cada atleta desse livro tem uma ficha técnica. E a gente termina falando eu falo que o tempo acaba com todo herói. Menos, mas existem exceções. As exceções são os atletas que foram eternizados por Cristo, o dia que aceitaram Ele como Salvador. Então, os atletas que estão aqui nesse livro têm essas histórias para contar, e eu entrevistei todos eles 25 anos depois, dos tempos de glória deles, com 2 perguntas. Valeu a pena andar com Deus? E por quê? E as respostas são impressionantes. Todos eles, com exceção de 1 ou 2, estão casados com a original até hoje, o que não é normal nesse esporte, tão bem de vida, enquanto no futebol americano, aquele da bola assim, 2 anos depois de pendurar a chuteira, 4 em cada 5 estão divorciados, quebrados e sem saber o que fazer da vida. Então, é o teste do tempo. E a gente fala do herói maior, que eu vou ler a ficha técnica aqui para vocês, o herói perene. Nome dele, Jesus Cristo. Data e local de nascimento, Belém, no ano 0, em sua formatação humana. Estado civil, solteiro, porém comprometido. Nome da noiva, a sua igreja. Livro favorito, o livro da vida, com o nome de todos os seus heróis eternizados por ele. Herói dele, Deus Pai. Objetivo de vida, fazer a vontade de Deus. Ambição não secreta, porque a dos outros é uma ambição secreta, né? É que ninguém se perca. A maior alegria da carreira, toda vez que um pecador arrependido o recebe como Salvador. A maior frustração é a ingratidão do ser humano criado à sua imagem e semelhança. Hobbies. Transformar água em vinho. Andar sobre as águas. Inventou o surf. Domar tempestades. Expulsar demônios. Virar a mesa. Chicotear vendilhões. Encarar multidões enfurecidas. Peitar o sistema. Dar nó em cabeça de fariseu, ressuscitar, levitar e outros esportes radicais. Então, e aqui tem também o plano da salvação, tem tudo aqui. Top demais. Alex, parabéns, recebe mesmo carinho dessa igreja. Tem outro aí? O que é esse aqui? Tem outro aqui. É o seguinte, o livro é vendido lá por R$30 no mercado secular, nós estamos vendendo ele a 20 aqui, mas o melhor de tudo é o pacote missional, para transformar você num missionário da igreja missional, com 10 exemplares, com a cartinha minha, que é o resumo de tudo que eu falei aqui, uma instrução de como fazer, e o pacote com 10 sai por 100, ou seja, o livro sai por R$10 cada um, porque nós arrumamos uma alma boa que subsidiou o preço. Então já tem aí, ó, presente para o resto do ano inteiro, né? 10 aniversário, R$10. E como eu sei que jovem é duro, na idade deles eu era, você pode fazer um consórcio aí, junta 2 ou 3, leva um pacote desse aí. Né?
Então pode passar lá, viu, gente? Passa A lá dica é que eu vou boa. tá Tem lá. outro aqui também, ó. Esse aí é para quem gosta de corrida. Mais que vencedor. É a minha biografia, usada como veículo para levar a mais importante de todas as mensagens. E para você que é atleta, que nem aqueles que fugiram da escola cedo, que não gostam muito de ler, tem o livro falado aqui, o audiobook. Audiobook. Ah, que é isso, hein? Para ouvir no carro, né? Exatamente. Quem pega trânsito aí, ó, show de bola. Tá bom. Alex, parabéns. A gente vê na sua história a luz de Deus brilhando. E eu creio que um dia você estará diante dele e ele falar, servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco, vem agora gozar aqui da glória de Deus e você vai estar com ele, nós vamos encontrar lá, né? Isso que você declarou aí é a cena final, é a bandeirada de chegada da corrida da vida. Amém. Vamos orar? Você que gostou, quer abençoar a vida do Alex, faz assim com sua mão. Vamos orar por ele, pedindo a Deus que o abençoe nessa noite. Senhor Deus, muito obrigado pela vida do Alex, por esse homem, Deus, que nos inspira a pregar o Evangelho, a usar os nossos dons, Deus, de maneira tão criativa, tão autêntica, Senhor. Muito obrigado pela vida dele, pelo papel que ele exerce, ó Deus, no esporte, no Atletas de Cristo, Deus, através dos seus livros. E nós pedimos, Deus, que o Senhor dê a ele ainda muitas e muitas oportunidades de influenciar pessoas, atletas, igrejas, pastores, jovens, adultos, quem o Senhor colocar na frente dele. Pedimos mesmo a tua bênção sobre a vida dele, sobre a sua família, e nós te louvamos pela vida dele, por tudo que ele fez, e pedimos que o Senhor ainda amplie muito mais a influência dele. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Um aplauso. Obrigado, Alex. Pode se sentar. Sensacional, fala a verdade, galera. Esse final que o Alex fez foi um resumo da sua vida, da sua carreira. Me inspirou muito, muito mesmo essa noite, viu, Alex? Um prazer conhecer você, um prazer ouvir a sua história, porque com esse final você mostrou de uma maneira tão clara como você colocou a sua vida toda a serviço de Deus para honrar a Deus, e a sua vida de fato honra o nome de Jesus e nos inspira de uma maneira poderosa, não é verdade? Você foi muito inspirado nessa noite, como eu fui? Sim ou não? Glória a Deus. E você deseja chegar no final da sua vida, olhar para trás e chegar convicto, feliz, realizado, com a convicção de que você fez tudo que Deus te chamou para fazer? Você deseja chegar no final assim? Vou pôr esse troço aqui no cantinho. Então eu quero dizer o seguinte, abra o seu coração, prepare o seu coração, porque nesse momento nós vamos ter uma palavra rápida, direta e forte. Está preparado? Está mesmo? Amém. Então nós vamos, da mesma maneira que nós acabamos de ver aqui, pode colocar a apresentação para mim, por favor? Da mesma forma que a gente conseguiu ver aqui, um homem como o Alex, com uma vida tão impressionante, que nos inspirou tanto, nós vamos tentar aprender com um homem de Deus, com um personagem das Escrituras, alguns princípios para que você chegue ao final da sua vida com esse mesmo sentimento de ter completado a carreira, de ter sido relevante, de não ter desperdiçado a sua vida. Você sabia que você foi criado por Deus de uma maneira única e especial? Você sabia que Deus tem um projeto e um propósito para a sua vida? Que Ele deu a você dons e oportunidades que são únicos. E existem coisas que, se você não realizar, e oportunidades que estão na sua mão, que se você não fizer, ninguém mais vai fazer. Você é único diante de Deus. E eu, para dirigir essa breve palavra a você nessa noite, eu me inspiro em 2 livros muito importantes. E eu, inclusive, estou pedindo licença para o Rick Warren para usar o nome do livro dele como título da minha pregação. Vida com Propósito. O outro livro se chama Chaves da Relevância. Se você quer ser relevante, se você quer concluir a sua vida, chegar ao final da sua carreira com um sentimento de relevância, assim como nos inspiramos agora na vida do Alex, você precisa abrir o seu coração agora, porque na vida desse cara,
Esse cara se chama Daniel. Esse Daniel nosso aqui é top, mas esse da Bíblia é mais, não é não, Daniel? Então tá bom. Então nós vamos, na vida de Daniel agora, nós vamos pegar algumas chaves, alguns princípios simples e tão claros, que se você seguir por eles, certamente você vai chegar no final da sua vida de uma maneira extremamente forte, extremamente relevante, extremamente frutífera, e você vai ser, como o Alex nos desafiou aqui no final, você vai ser útil, você vai ser luz no lugar onde você está plantado, no seu lugar de influência, da mesma forma que Daniel, o profeta, foi. Então, nós vamos começar com a vida de Daniel aqui, e nós vamos tentar entender a importância desses manjares. Você conhece um pouco da história do profeta Daniel e você sabe que ele recusou os manjares. Ele não quis aceitar os manjares, mas o que isso tem a ver e o contexto que isso estava? Abre a sua Bíblia rapidinho lá no livro de Daniel, capítulo 1, para podermos entender essa história. Daniel, capítulo 1, nós vamos ler o verso 4, 5 e 8, ok? Vamos ler o 3 para ficar a frase ter mais sentido. Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos oficiais de sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos, e depois disso passariam a servir o rei. No 8, Daniel diz assim: Daniel, contudo, decidiu não se contaminar, não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Esse contexto aqui é muito importante, porque na vida de Daniel, a gente consegue ver que ele era muito consistente, que ele era muito inabalável, mesmo tendo passado por extremos de situações. Antes desse momento aqui, você está vendo aqui que ele foi selecionado em um grupo top. Ele estava entre os melhores. Aparência melhor, capacidade melhor, fisicamente melhor. Ele foi escolhido dentro de um grupo especial. E ele estava ali no topo. Ele estava no meio, no palácio do rei, servindo à mesa do rei, comendo da mesa do rei, desfrutando de um ambiente de privilégios. Mas um pouco antes dele chegar nesse momento de desfrutar de privilégios, ele tinha passado por uma desgraça. Ele tinha passado por um momento de uma crise terrível. Ele tinha sido exilado junto com a sua família. Ser exilado quer dizer que a casa que você morava, ela foi ou roubada ou foi destruída e pegou fogo. Quer dizer que alguns parentes e amigos queridos e vizinhos queridos foram mortos. Alguns foram levados escravos. Tudo que você tinha, tudo, o lugar onde você cresceu, você perdeu tudo. E Daniel saiu de um extremo onde ele perdeu tudo, passou por uma situação terrível, a mais terrível da vida. E ele foi para uma situação de privilégio e de destaque. E a postura dele diante dos manjares mostra a consistência que ele tinha por dentro. Ele era inabalável. Por que ele era inabalável? Porque Daniel sabia passar por um momento difícil, por um momento de crise, e permanecer consistente e fiel, e porque ele conseguia passar por um momento bom de privilégio e permanecer consistente e fiel. Porque ele se alimentava de uma fonte inabalável. E a fonte de vida, a fonte de alimento de Daniel, que era comer da mesa do outro rei, do rei dos reis, do rei de verdade. E quando ele se posiciona e fala, eu não quero comer da mesa do rei dessa terra, mas é porque eu já me alimento da mesa do outro rei. E quando ele dá esse ato, né, e esse posicionamento de Daniel, revela, a minha fonte
de satisfação, a minha fonte de segurança, a minha fonte de vida está em Deus. E porque a minha fonte está em Deus, porque eu estou tão seguro, tão conectado e tão alimentado em Deus, eu não preciso desse mundo. E as circunstâncias desse mundo não me abalam, sejam elas circunstâncias boas, sejam elas circunstâncias ruins, o mundo não me abala. E quando Daniel ele tem essa postura inabalável, satisfeita em Deus, ele começa a se destacar das outras pessoas, porque uma pessoa que ela é consistente e inabalável, ela se destaca. E se você quer chegar ao final da sua vida com relevância, você precisa se destacar. E ao se destacar, oportunidades vão se abrir diante de você. E o primeiro princípio, a primeira chave, a primeira característica da vida de Daniel, que fez com que ele crescesse e tivesse oportunidades, foi porque ele era satisfeito em Deus. A fonte dele era Deus. Se você quer ser relevante, seja completo em Deus. Não deixe que as circunstâncias ao redor e as fases e dificuldades ou privilégios da vida te derrubem, te ensoberbeçam. Seja consistente e você certamente terá mais oportunidades do que as pessoas que estão na média. Segundo ponto, a respeito da vida de Daniel. Daniel, depois de não comer da mesa do rei, ele comia uma alimentação especial, muito inferior à outra alimentação, e ele começou a se destacar, ele começou a ter contatos, acesso, foi escolhido como um dos principais conselheiros do rei, e ele, depois desse tempo, aconteceu que o rei teve um sonho muito doido lá, e ele queria, o rei assim, muito tranquilo, muito bonzinho, ele queria duas coisas. Ele queria que alguém, algum sábio, algum mago do reino interpretasse o sonho dele, só que tinha um problema, ele não ia contar o sonho, a pessoa tinha que adivinhar e interpretar o sonho. E então ele solta isso e fala, eu quero que alguém adivinhe e interprete o meu sonho. E todos os magos e sábios do reino foram chamados, convocados, desafiados, e ninguém conseguia interpretar o sonho. Aí sabe o que aconteceu? O rei baixou um decreto. Se ninguém interpretar e contar o meu sonho, todos os sábios, conselheiros e magos do reino serão mortos. E sabe o que Daniel fez? Muitos de nós, quando nós olhamos para a vida de outras pessoas, quando nós olhamos ao redor e vemos que as pessoas estão passando por crises, como aquele cara da imagem, quando vemos pessoas passando por crises, nós não estamos nem aí. A gente pensa assim, não é comigo. O que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver com a crise dessa pessoa? E Daniel, ele não precisava ter nada a ver. De alguma maneira aqui, quando você lê o texto, fica uma sensação que ele não estava afetado por aquele decreto. E mesmo que estivesse, ele tinha a salvação. E Daniel, então, ele poderia não se importar com a crise daquelas pessoas. E muitas vezes é o que fazemos. Só que Daniel, ele decidiu se importar. E ele, então, consegue interpretar e adivinhar o sonho do rei. E então ele salva todo mundo da morte. E é muito interessante porque essa crise que as pessoas passam ali, ela traz dois elementos legais. O primeiro é que são crises da vida mesmo. Crise da vida. Você olha ao seu redor e você vê pessoas passando por crise. Você vê pessoas passando momentos difíceis, passando por enfermidades, por luta, por falência, por vários motivos. Você vê crises ao seu redor. Você se importa com as crises que estão ao seu redor? Porque se você se importar com as crises que estão ao seu redor, se você se dispuser como a resposta para as crises que estão ao seu redor, oportunidades vão se abrir para você, diferente das demais pessoas. Se você quer ser elevado por Deus a níveis, você entende que concluir uma vida como o Alex são passos e níveis que a gente vai dando na nossa caminhada com Deus. Se você quer crescer na sua caminhada com Deus, você precisa se dispor.
se dispor a servir e ser a resposta da crise de alguém. Se há alguém perto de você em crise e você pensa, eu não tenho nada a ver com isso, você certamente não será relevante. Mas se você se oferece para Deus como resposta da crise de alguém, Deus vai usar você e vai te levar a novos níveis. Esse decreto do rei é o decreto de morte que há contra todas as pessoas. Todo mundo que não conhece a Cristo, que não é salvo por Jesus, há uma dívida e há um decreto de morte contra a vida dessas pessoas. Você se importa? Você se dispõe nas mãos de Deus para ser a resposta para a crise das pessoas, tanto a crise terrena delas, quanto a crise eterna delas? Você se importa com essas crises? Porque se você se importa, certamente você será relevante. E Deus vai te usar de uma maneira diferente. Próximo princípio. Daniel, ao ser a resposta da crise, ele fez isso de uma maneira impressionante. O que ele fez? Quando ele viu o problema, ele não chegou batendo no peito e falou assim, deixa comigo que eu resolvo, pode deixar. Sabe o que o Daniel fez? Chamou os amigos dele e falou assim, pessoal, vamos interceder, vamos orar, vamos buscar a Deus para que Deus resolva isso, para que Deus dê a saída para isso. Nós não queremos que essas pessoas morram, vamos buscar a Deus? Então ele convoca os amigos para orar, ele começa a orar e a clamar o favor de Deus. E então vem a resposta de Deus, Deus dá a revelação, e quando ele chega diante de Nabucodonosor para apresentar a resposta do sonho, olha o que ele fala, mas existe um Deus nos céus que revela mistérios. Ou seja, eu não sou capaz disso, não sou eu que estou fazendo, existe um Deus nos céus que revela mistérios. E se você quer ser relevante, se você quer completar a sua carreira e chegar no final da sua vida com o sentimento de ter sido útil, você precisa reconhecer que a fonte do poder não é sua. Você precisa honrar o nome de Deus, você precisa depender do nome de Deus, você precisa fazer isso de uma maneira humilde, confiante nele. Isso vai ser leve para você, porque a força, o poder e a responsabilidade é dele. Você é apenas um canal. E Daniel tinha essa consciência e essa postura de canal. E isso fez com que ele fosse mais uma vez relevante, fez com que ele mais uma vez fosse exaltado e exaltando o nome de Deus. Mais um. Meu presente de presente. Esse é impressionante. Esse princípio, ele talvez seja o principal segredo que eu quero transmitir para você nessa palavra. Você recebeu de presente dons, recursos e oportunidades que Deus deu a você. São seus, são o seu presente, você vai fazer o que você quiser com eles. Você pode enterrar, você pode multiplicar, você pode usar, você pode guardar, você pode fazer o que você quiser, é seu. Deus te deu, é o seu presente. O fato é que quando Daniel viu uma crise, quando Daniel viu um problema, ele colocou o dom dele, ele colocou o que ele tinha de recurso, o que ele tinha nas mãos, a serviço de Deus e das pessoas em crise ao redor dele. E ao colocar o presente dele de presente para as demais pessoas, ele destravou o dom dele. O dom de Daniel, o dom profético de Daniel, o dom de sabedoria, de palavra de conhecimento, os dons de Daniel, eles foram destravados a partir do momento que ele se dispôs a servir a Deus para ser a resposta da crise de alguém. Se você deseja ser relevante, se você deseja ser um missionário nos campos onde você está plantado, seja a resposta da crise de alguém. Coloque os seus dons a serviço de Deus para ser a resposta na vida de alguém. E Deus vai destravar os seus dons. Os dons que você recebeu de Deus, eles são descobertos e eles são desenvolvidos pelo uso. Se você não
usa os seus dons, você não vai conhecer os seus dons e você não vai desenvolver os seus dons. E se você quer ser relevante no reino de Deus, como você fará isso se você não desenvolver os dons que Deus colocou na sua vida? Então, o segredo, se colocar a serviço do reino, se colocar a serviço das pessoas que estão em crise, é a única maneira de destravar e desenvolver os seus dons. E eu me inspiro muito na vida do Alex, na vida de tantos que têm colocado os dons e talentos a serviço de Deus. Porque isso faz com que a gente cresça. Independente de qual que é o seu dom. Qual que é o seu dom? Seu dom é servir? Seu dom é ensinar? Seu dom é contribuir? O seu dom é um esporte, é um talento, é uma dança, é uma arte? Qual é o seu dom? Se você colocar o seu dom a serviço das pessoas, o seu dom é o quê? É compaixão? Você tem uma empatia? Você é capaz de ouvir as pessoas e se importar com os problemas delas? O que é o seu dom? Coloque o seu dom a serviço de Deus e das pessoas e você vai crescer, você vai conhecer e desenvolver o seu dom. Eu quero trazer alguns exemplos, né? O primeiro é o exemplo do Alex. E eu quero agora também apresentar para vocês um exemplo daqui, da nossa igreja, de um grupo de jovens que, há alguns anos atrás, começou a colocar o dom deles a serviço de Deus. E tem vários frutos que eles têm colhido. Olha que legal esse vídeo. Olha o áudio aí. Olha que bacana. Olha o testemunho. Olha esse testemunho. Mudou tudo. Desde a forma como vejo a vida, como a maneira de agir, tanto nas adversidades quanto na tranquilidade. Só com a presença de Deus isso foi possível. Um cara da minha rede que conheceu a Deus por meio do basquete da igreja. Graças ao basquete IBC, tive a oportunidade de conhecer a célula e ter o privilégio de conhecer no conhecimento da palavra de Deus. Estava distante do caminho da salvação e me reconciliei com Deus. Agora quero frequentar uma célula, participar da igreja e do coral. São apenas alguns testemunhos. Olha esses dados aqui. Olha que bacana. Olha a quantidade de gente que já passou pelo basquete. Acho que são 5 ou 6 anos de atividade. Olha lá, 5 anos, mais de 500 pessoas passaram por esse basquete. Dessas pessoas, olha para você ver, os membros fixos, 76 cristãos, 166 não cristãos. Dos mais frequentes, né, os mais comprometidos, 30% do total, desculpa, gente. Olha lá, dos comprometidos, 30 são cristãos e 40 não cristãos. Olha a quantidade de pessoas que esse grupo tem alcançado nesses 5 anos, porque alguém, no caso o Marcinho Carioca, se você deseja entrar para o time, participar, se inscrever, corre atrás da gente aí, procura que a gente te ajuda a participar. Eles jogam parece que é toda segunda-noite, todo sábado na hora do almoço, eles têm os jogos, têm os treinos, é muito legal. É alguém que colocou a vida e o esporte a serviço de Deus e tem feito a diferença na vida de um tanto de gente. Colocou o dom, uma coisa simples. Não, o que você tem na sua mão? O que Deus te deu? Qual dom você tem? Com o que você pode se dispor? Onde Deus te plantou? Qual é o seu local de trabalho? Qual é o seu local de estudo? Quais são as pessoas que estão ao seu redor? Quais são as crises que estão ao seu redor? Seja a resposta para a crise de alguém. E Deus vai destravar o seu dom e vai te levar a um conhecimento a si mesmo,
há um conhecimento dele e há uma relevância que você nunca imaginou. Seja a resposta de Deus para a vida de alguém. E eu encerro com o ápice da vida de Daniel, famoso episódio de Daniel na cova dos leões. E você precisa lembrar, você precisa saber que quando você trilhar esse caminho de Daniel, são passos. Você pode ir seguindo, segue o caminho de Daniel que você vai direitinho. Primeiro, consistente em Deus, satisfeito em Deus, independente das circunstâncias, não comendo dos manjares desse mundo. Depois, sendo a resposta de Deus na crise de alguém, na vida de alguém, honrando sempre a Deus, sempre na dependência de Deus, sempre na humildade, sempre buscando poder e força nele. Depois, destravando seus dons, desenvolvendo seus dons, sendo útil, né? Daniel, depois daquele primeiro sonho, ele interpretou vários outros sonhos de outros reis. Vai destravando, vai crescendo no seu dom, vai se colocando nas mãos de Deus. O que vai acontecer? Você vai se destacar. Você vai crescer, você vai ser usado, você vai ser relevante, você vai se destacar. Quando Daniel se destacou, o que rolou? Veio a inveja, veio a perseguição, vieram as críticas, veio uma trama contra ele, inimigos, colegas dele, induziram o rei a baixar um decreto dizendo: se alguém dentro do reino buscar a ajuda de qualquer entidade que não seja o rei, porque o rei ele era tido como um deus, esse deve ser jogado na cova dos leões. E Daniel, ele nunca ia deixar de buscar o Deus dele. É muito interessante porque no meio de pressões, no meio de circunstâncias que acontecem na nossa vida, é o momento que você vai ser provado da sua consistência. Um ambiente como esse do Alex, que é um ambiente de fama, de destaque, às vezes a sua prova não vai ser uma cova cheia de leões, às vezes a sua prova vai ser uma mulher bonita que não é sua esposa, às vezes a sua prova vai ser o excesso de dinheiro, o excesso de fama, o excesso de poder, às vezes a sua prova vai ser uma facilidade. Por exemplo, o nosso pastor Roberto, que está lá na Europa hoje, no momento que ele estava se destacando na profissão dele, ele recebeu propostas de trabalho que iam sacrificar a família dele. E ele não aceitou a proposta de trabalho, porque era mais importante ele estar com a família dele, ser relevante na casa dele, do que ganhar dinheiro. Uma jovem da minha rede estava para ser contratada em uma empresa, nesse tempo de crise, um momento quase ninguém está conseguindo emprego, mas ela não sentia que ela estava indo de acordo com a fé dela, porque lá ela ia promover, ia ser a principal promotora de um produto que ela não concorda, que não faz bem para a saúde, e ela recusou uma excelente vaga de emprego, no escuro, porque ela entendeu que isso não ia agradar o coração de Deus. Diante das oportunidades, diante do seu crescimento, diante das crises, diante das provações, qual é a sua reação? Se você quer chegar no ápice, o ápice do sobrenatural vai exigir de você um grande passo de fé. Você só vai viver o sobrenatural de Deus na sua vida e ver grandes coisas na sua vida se você der grandes passos de fé e de confiança. E só chega no nível desse alguns poucos. Você vai ser um desses? Um pouco que vai até as últimas consequências? Você acha que Daniel recusou deixar de orar, deixar de buscar a Deus, porque ele tinha certeza que Deus ia livrá-lo? O posicionamento dele é: se Deus quiser me livrar, eu sei que Ele pode, mas independente se Ele vai me livrar ou não, eu continuo fiel ao meu Deus. Você vai continuar fiel ao seu Deus, independente de qualquer coisa? Você vai continuar fiel à palavra de Deus, independente de qualquer coisa? Porque esse é o ápice da sua realização. Esse é o ápice do sobrenatural de Deus agindo na sua vida e através da sua vida.
E se você quer ser relevante, como o Alex tem sido, inspirado várias gerações, se você quer ser relevante como Daniel foi, se você quer ser relevante em Deus, onde Ele está te plantando, né, você precisa seguir os passos de homens como esse, que levaram a sério a palavra de Deus e viveram esses princípios. Amém? Queria chamar a banda para a gente cantar uma música e podermos encerrar. Quando você olha para o final da sua vida, o que que você vê? Você vê um sentimento de completei a carreira? Você vê o sentimento de valeu a pena, fui útil, andei no centro da vontade de Deus? Você vai ouvir de Deus, muito bem, servo, bom e fiel. Parabéns. Não importa apenas começar bem. Deus espera que você termine bem. Ele deseja muito isso. Os dons e recursos que Ele te deu são muito especiais, são únicos. Ele deu só para você. As coisas que Deus colocou para você fazer, só você pode fazer. E eu quero mesmo desafiar você. Esteja atento às crises ao seu redor. Coloque seu dom a serviço de Deus. E Ele vai destravar o seu dom. Vai te levar a lugares que você nunca imaginou. Mantenha a sua satisfação completa nele. Mantenha-se fiel à palavra dele, aos princípios dele. E você vai ver grandes coisas. E vai experimentar o sobrenatural de Deus na sua vida. Você que deseja, né, terminar bem, você que deseja colocar os seus dons, os seus recursos a serviço de Deus, consagre-se a Deus nessa hora. Enquanto cantamos essa música, se você quiser ficar de pé num sinal de resposta para Deus, Deus, eu coloco o meu dom aqui às ordens do Senhor. Tudo que eu tenho, todos os meus dons, eu coloco às ordens do Senhor. Se você deseja responder isso para Deus nessa hora, coloque-se de pé e diga isso para Ele. É isso que você é. Você é um filho amado de Deus. E Ele escolheu você. Ele chamou você. Ele deu dons a você. E você é a resposta para as crises de tantas pessoas que Deus tem colocado no seu caminho. Não diga que você não tem nada a ver. Não diga isso não é meu problema. Seja a resposta de Deus. E Ele vai levar você por caminhos que você nunca imaginou. Vai abrir portas e oportunidades para você que você nunca imaginou. Você vai descobrir coisas a seu respeito e a respeito de Deus que você nunca imaginou. Queria que você orasse. Vou orar por você aqui nessa hora. Eu queria que a gente orasse, então, oferecendo para Deus. Diga para Ele: Senhor, eu coloco os meus dons à disposição do Senhor. Coloco os meus recursos, coloco o meu tempo, os meus talentos, tudo que eu tenho eu coloco à disposição do Senhor. Pai, eis aqui a Tua igreja, nós estamos aqui de pé, Deus, oferecendo para Ti tudo que nós temos, tudo que nós somos, nós consagramos ao Senhor nessa noite. Nós sabemos que o Senhor nos criou com um propósito, e nós queremos viver, Deus, essa vida com propósito. Queremos chegar ao final da nossa carreira com o sentimento de termos sido relevantes, com o sentimento de termos cumprido tudo que o Senhor planejou para a nossa vida. E eu peço mesmo, Pai, dê aos meus irmãos aqui a sabedoria e o discernimento de identificar as oportunidades que o Senhor tem colocado diante deles. Que surjam projetos, iniciativas aqui surpreendentes, Deus. Surpreendentes, eu oro, Pai, para que o Senhor desperte uma juventude que não enterra os talentos, Deus. Eu peço que aqueles que estão enterrando os seus talentos, voltem lá atrás, onde eles enterraram, e tragam à luz o talento, coloquem à disposição. Eu vejo, Deus, um avivamento, onde todos colocam os seus talentos para multiplicar. Um talento onde não só alguns de destaque, só aqueles que têm 2, que têm 5 talentos, que fazem algo. Não, um avivamento onde todos fazem.
até aqueles que acham que o dom deles é menor, até aqueles que não sabem usar o dom, aqueles que acham que são mais simples. Eu vejo, Deus, um avivamento onde todos destravam os dons. Um avivamento onde todos são úteis do reino do Senhor, onde cada parte do corpo cumpre a função e o chamado. Aviva a tua igreja, Deus. Aviva o teu povo e desperta o talento e o dom de todos, em especial aqueles que têm enterrado os talentos, que têm fechado o coração para as oportunidades e crises que o Senhor tem colocado diante deles. Abençoa o teu povo, Deus. Abençoa eles, Pai. Que eles sejam sal e luz da terra por onde eles forem. É a nossa oração em nome de Jesus. Glória a Deus. Antes de